Você já sentiu a textura da areia seca entre os dedos em uma tarde de vento? Se você abrir a mão, a areia repousa, imóvel, desenhando as linhas da sua palma. Mas se o medo de perdê-la surgir, se você fechar o punho com toda a sua vontade, algo estranho acontece. A pressão dos seus dedos cria caminhos. A força gera fuga. Quanto mais você aperta, mais rápido os grãos escorrem pelas frestas da pele, deixando para trás apenas o vazio e o cansaço de um esforço inútil. Nós passamos a vida fazendo exatamente isso com o que mais amamos e com o que mais tememos. Fugimos da solidão e ela nos persegue como uma sombra que cresce ao entardecer. Tentamos forçar o sono em uma noite de terça-feira, contando as horas que faltam para o despertador tocar. E quanto mais ordenamos que o cérebro desligue, mais barulhentas se tornam as engrenagens da nossa mente. Buscamos o amor com o desespero de quem morre de sede e acabamos assustando a própria fonte. É um paradoxo que dói na pele. Por que a vida parece nos entregar justamente o que tentamos evitar? Por que o erro que você mais ensaiou para não cometer na apresentação importante foi exatamente aquele que tropeçou na sua língua? Existe uma tensão invisível aqui. Um desequilíbrio que nós mesmos alimentamos. Se o que você evita se torna o seu mestre, quem sobraria se você parasse de fugir? Quem seria você se as suas mãos estivessem apenas abertas? Nós habitamos corpos que foram esculpidos para a sobrevivência em um mundo que não existe mais. Nosso sistema nervoso ainda carrega o peso de milênios na savana, onde qualquer ruído na grama alta poderia ser o fim. Para os nossos ancestrais, o medo era um mecanismo de foco absoluto. Mas hoje, não há predadores atrás dos arbustos. O predador agora mora no relatório que não foi entregue, na mensagem que não recebeu resposta, na possibilidade de um julgamento alheio. O nosso biológico é honesto, mas ele é confuso. Quando você diz a si mesmo, eu não posso falhar, o seu cérebro não entende a negação. Ele entende apenas o conceito de falha. Ele fixa o olhar no abismo para ter certeza de que você não vai cair. Mas, ao fazer isso, ele transforma o abismo no centro do seu mundo. É o que os antigos chamavam de o fenômeno do urso branco. Tente não pensar em um urso branco por 1 minuto e você verá que ele ocupará cada milímetro da sua imaginação. Nós sinalizamos ao nosso próprio DNA que o problema é o mestre da nossa atenção. E para a biologia, atenção é intenção. O coração acelera, a respiração fica curta, a musculatura do pescoço se torna rígida como pedra. Nós nos tornamos um sinal de rádio transmitindo desespero, e o mundo, em sua estranha ressonância, responde na mesma frequência. Estamos vivendo em um estado de alerta constante, uma penumbra emocional, onde não distinguimos o perigo real da nossa própria resistência. Antes de mergulharmos nos segredos de como o silêncio pode finalmente vencer essa tempestade, eu gostaria que você fizesse algo muito simples. Respire comigo. Deixe o ar entrar e sair sem pressa, sentindo o peso do seu corpo no lugar onde você está agora. Este espaço que criamos aqui é mantido por pessoas que, como você, buscam um pouco de lucidez no meio do caos. Se este momento está sendo útil para o seu espírito, considere deixar o seu apoio. O botão "Valeu demais", aquele coraçãozinho com um símbolo de cifra abaixo do vídeo, é o que permite que este canal continue existindo, de forma independente, sem as pressões que tanto tentamos evitar. E se você quiser caminhar mais perto de nós, o botão "Seja Membro" oferece reflexões que não publicamos aqui, além de permitir que você ajude a escolher os próximos temas que vamos explorar juntos. É um gesto de gratidão que mantém o fogo aceso nesta casa de madeira. O mestre Lao Tse, nas dobras de seda do Tao Te Ching, nos deixou um aviso que muitas vezes ignoramos. O movimento do Tao é a reversão. Na filosofia oriental, entende-se que toda força levada ao seu limite extremo é obrigada a se transformar no seu oposto.
É uma lei tão física quanto a gravidade. Pense em um estilingue. Se você deseja que a pedra voe para a frente com poder, você precisa puxar o elástico para trás, criando uma tensão insuportável. Nós fazemos isso com nossa vida profissional. Tomemos como exemplo uma mulher de 40 anos, uma designer talentosa que deseja desesperadamente a perfeição em seu novo projeto. Ela não aceita o rascunho. Ela não aceita a dúvida. Ela estica o elástico da sua vontade ao máximo, tentando ser apenas produtiva, apenas brilhante. O que acontece? O elástico arrebenta ou a lança de volta para o ponto oposto. A paralisia criativa completa. O burnout nada mais é do que o sistema gritando que a polaridade foi esticada demais. Ao tentar evitar o erro de forma obsessiva, ela criou uma sombra de cansaço que agora a impede de agir. O perfeccionismo é o pai da procrastinação. Há uma conexão elétrica entre nós e aquilo que tentamos repelir. Resistência, no fundo, é um tipo de apego. Como o psicólogo Carl Jung compreendeu ao olhar para as sombras da alma humana, aquilo a que você resiste, persiste. Imagine que você está em um encontro ou em uma primeira conversa com alguém que admira. Você sente o calor subindo pelo pescoço e diz para si mesmo: eu não posso parecer nervoso. Você joga a água da sua vontade rígida sobre o fogo da ansiedade. Mas, como em um incêndio de óleo na cozinha, a água só faz as chamas saltarem para o teto. O esforço para ocultar o tremor faz o corpo tremer mais. A bioeletricidade da sua resistência alimenta exatamente a imagem que você queria apagar. O suor e a gagueira não são o problema original. Eles são o resultado da luta contra o problema. O I Ching, no hexagrama 24, fala sobre o retorno. Ele nos ensina que há um fluxo, uma maré interna que não podemos governar, apenas navegar. Existe uma sabedoria na latência, no tempo em que nada parece acontecer. Imagine o tecido de uma roupa. Se a trama for apertada demais, sem espaço entre os fios, ela perde a respirabilidade. No primeiro movimento brusco, o tecido rasga. Mas um tecido com espaço, com porosidade, permite que o vento passe. Ele cede, mas não rompe. Nós precisamos aprender a aplicar essa respirabilidade à nossa tristeza. Quando um dia cinzento chega e o peito parece pesado de chumbo, nossa reação moderna é tentar se animar à força. Comemos sem fome, rolamos a tela do celular sem ver nada. Buscamos estímulos para soterrar o sentimento. Mas a tristeza é um sedimento que precisa assentar. Se você aceita o dia de desânimo como uma estação necessária, como o solo que descansa no inverno, a energia para o próximo passo começa a se organizar sozinha. Forçar a alegria é como tentar pintar as pétalas de uma flor que ainda é semente. Você apenas destrói a beleza que estava por vir. O mestre Liese dizia que o ponto mais alto do medo é o lugar onde a coragem nasce. Não é uma coragem barulhenta de cinema, mas uma clareza silenciosa. É como o solstício de inverno, o dia em que a escuridão atinge seu ápice absoluto no calendário. Naquele exato momento de trevas máximas, a luz, por uma necessidade matemática e natural, começa a retornar. Quantas vezes você passou semanas temendo o fim de um relacionamento ou a demissão de um emprego que já não lhe servia? Você gastou quilos de energia tentando evitar o inevitável. E então, quando o evento finalmente aconteceu, quando o pior se concretizou, você sentiu um alívio súbito. O peso desapareceu. Por quê? Porque a resistência parou. Você parou de gastar força segurando a porta contra o vento e, ao deixar o vento entrar, percebeu que a casa ainda estava de pé. A perda foi a transfiguração necessária para que você pudesse, finalmente, respirar. Existe uma arte milenar que chamamos de Wei Wu Wei, o agir sem esforço. Não se trata de preguiça ou de ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. É, na verdade,
uma inteligência suprema, a habilidade de não fazer nada que venha do medo. O mestre Zhuangzi gostava de ilustrar isso com o cuidado que temos com o que é frágil. Imagine que você encontra um passarinho caído do ninho. Se o seu desejo de protegê-lo for impulsionado por uma angústia desesperada, você vai apertar o filhote entre as mãos para garantir que ele não fuja ou sofra. Nesse aperto, você esmaga seus ossos finos. A proteção real, a proteção que nasce da sabedoria, é a mão aberta. É o espaço que sustenta sem aprisionar. Pense nisso no seu ambiente de trabalho. Alguém faz uma crítica ácida ao que você produziu. O instinto imediato, o agir reativo, é saltar para a defensiva, explicar, justificar, lutar. Mas isso apenas valida a crítica e cria um campo de batalha. O Wu Wei sugere que você seja a mão aberta. Você ouve, deixa as palavras passarem por você sem que encontrem um eu rígido onde bater. Quando você não oferece resistência, o outro não tem contra o que lutar. A crítica se dissolve no ar porque não encontrou o atrito da sua negação. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, dizia que a raiz de todo o nosso sofrimento está em tentar controlar o que não nos pertence. A natureza não gasta energia em lutas desnecessárias. Observe a raiz de uma árvore que cresce sob uma calçada de concreto. Ela não tenta explodir o cimento com uma força bruta e repentina. Ela cresce com uma persistência suave, encontrando a mínima fresta, a porosidade oculta na pedra. Com o tempo, o concreto cede, não porque a raiz foi violenta, mas porque ela nunca parou de fluir para onde havia espaço. Aplique isso em um conflito familiar. Em vez de tentar impor a sua paz através de discussões sobre quem tem razão, tente ouvir o dobro do que fala. Encontre a fresta no argumento do outro. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de agressividade é apenas um pedido de socorro mal formulado. Se você contorna o obstáculo em vez de colidir com ele, você preserva a sua energia e permite que a situação se assente. A suavidade vence a dureza, como a água vence a rocha, não pela força, mas pela persistência de ser o que é. Para chegarmos a esse estado, precisamos olhar para quem é esse eu, que tanto tenta evitar o desconforto. O mestre Zen Dogen nos ensinava que estudar o caminho é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Quando você entra em uma piscina de água fria com o corpo tenso, cada gota parece uma agulha. Você luta contra a temperatura, e a dor é o resultado dessa luta. Mas se você relaxa os músculos, se você se torna água junto com a piscina, o choque passa em segundos. A água o acolhe. O eu que tenta evitar a dor é o mesmo eu que a torna insuportável. Nas suas práticas de silêncio, ou mesmo naqueles minutos antes de levantar da cama, tente observar seus pensamentos como se fossem nuvens passando em um céu de outono. Você não precisa empurrar as nuvens escuras para fora, nem segurar as brancas. Se você não se identifica com a nuvem, ela não tem poder sobre a vastidão do céu. A meditação não é sobre esvaziar a mente. Uma mente vazia é um conceito morto. É sobre tornar-se o céu onde tudo pode passar sem deixar cicatrizes. Isso nos leva ao que Wang Yangming chamava de a eficácia do vazio. Há um poder imenso naquilo que não está lá. Imagine um cubo de gelo que você deixa cair em uma xícara de chá quente. O gelo não faz um discurso sobre como o calor é injusto. Ele não tenta manter sua forma sólida a todo custo. Ele simplesmente se dissolve. Ele perde a forma de gelo para ganhar a imensidão do chá. Ele se torna o próprio ambiente. Muitas vezes, nossa gestão do tempo e da vida falha porque tentamos ser blocos de gelo rígidos em um mundo de água fervente. Lutamos contra as interrupções, odiamos os imprevistos, nos irritamos com o trânsito que nos atrasa. Mas e se a interrupção for parte do trabalho? E se o atraso for o momento de latência necessário para uma ideia maturar?
Quando você para de lutar contra o que o momento traz, você ganha o controle real, que não é o controle sobre o mundo, mas o controle sobre a sua resposta ao mundo. Tudo o que conversamos até agora é apenas o começo de uma jornada. O que estamos tocando aqui é a superfície de um lago profundo. Para quem sente que precisa de um mapa, não para fugir desta vida, mas para caminhar nela com mais dignidade e menos peso, eu preparei algo especial. O livro Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo não é um manual de regras rígidas. Ele é uma semente. Se você permitir que as ideias contidas nele encontrem solo fértil no seu cotidiano, a paisagem interna começará a mudar. Ele está disponível pelo valor de R$ 13,99, menos do que o custo de um café e um pão na chapa, mas com o potencial de ser o seu lastro nos dias de tempestade. Você pode encontrá-lo no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. É a minha forma de colocar um cajado em suas mãos nesta trilha de retorno a si mesmo. Nós temos um medo ancestral de sobrar, de sermos o espaço que ninguém ocupa. Vivemos em uma época que nos ensina a preencher cada fresta do tempo com ruído, cada centímetro da estante com objetos e cada silêncio da mente com planos. Acreditamos, do fundo do nosso cansaço, que o valor de uma vida está naquilo que ela carrega, na densidade do seu fardo. Mas eu aprendi, da maneira mais dura, que uma jarra só é útil por causa daquilo que ela não é. O barro ao redor é apenas o contorno. A utilidade real é o vazio que permite que a água seja contida. O velho mestre Zhuangzi contava a história de um entalhador de madeira que foi encarregado de fazer um suporte para sinos reais. Quando as pessoas viam sua obra, ficavam assombradas, como se tivessem diante de algo esculpido por mãos divinas. Perguntaram a ele qual era o seu segredo. O entalhador, com as mãos calejadas e o olhar de quem já viu muitas estações passarem, respondeu algo que hoje soa como um insulto à nossa pressa. Eu não tenho segredo. Apenas, quando vou começar, eu guardo minhas energias e deixo minha mente assentar. Após 3 dias de silêncio, não penso mais em recompensas. Após 5 dias, não penso mais na minha fama. Após 7 dias, eu esqueço que tenho braços e um corpo. Então, eu entro na floresta, procuro a árvore que já contém, em sua forma natural, o suporte que imagino. Só então eu toco na madeira. Se não encontro a árvore, eu não começo. Nós fazemos o oposto. Nós entramos na floresta da vida com o suporte já pronto na cabeça e tentamos dobrar as árvores à nossa vontade. Tentamos ser o artesão que impõe e não o que escuta. Na nossa busca desesperada por sermos alguém, alguém produtivo, alguém importante, alguém amado, nós perdemos a liberdade de sermos o espaço onde a vida acontece. Há uma dignidade esquecida em ser ninguém. Quando você se esvazia dessa imagem rígida que construiu de si mesmo, as coisas param de bater em você e começam a passar através de você. Pense no seu tempo livre, naquele domingo à tarde onde não há nada planejado. Para muitos de nós, esse vazio é insuportável. É como uma coceira na alma. Sentimos que estamos perdendo algo se não estivermos produzindo algo. Mas esse intervalo, essa cavidade no tempo, é o que permite a sua germinação interna. Sem o vazio, não há criação. Sem o silêncio, a música é apenas ruído. O profissional criativo que não suporta o período de latência entre um projeto e outro acaba repetindo a si mesmo, tornando-se uma paródia do próprio talento. Ele se torna denso, pesado, incapaz de flutuar. Ele perde o seu lastro de autenticidade porque está cheio demais de expectativas. Aprenda a amar o seu vazio. Quando o medo de não ser nada bater à sua porta, não o expulse. Convide-o para sentar.
Sinta a textura desse medo no corpo. Ele é frio? Ele aperta o peito? Observe-o sem tentar preenchê-lo com uma notificação no celular ou com uma tarefa doméstica urgente. Se você permitir que o vazio exista, ele se transforma em um silêncio fértil. É nesse umbral, onde nada é exigido, que a sua verdadeira natureza começa a emergir, livre da necessidade de agradar ou de evitar o julgamento. A utilidade do nada é que ele é o único lugar onde tudo é possível. Tópico 4. Su. A arte da espera e o perigo de puxar os brotos. Existe uma impaciência que nos devora. Uma crença de que, se algo não está acontecendo agora, é porque estamos falhando. Nós olhamos para a vida como uma linha de montagem onde o resultado deve ser imediato. Mas a natureza não conhece essa pressa. O mestre Mêncio nos deixou um aviso eterno através da parábola do agricultor de Sung. Esse homem estava angustiado porque seus brotos de arroz pareciam não crescer rápido o suficiente. Um dia, ele teve uma ideia que julgou brilhante. Foi ao campo e, um por um, puxou os brotos 1 centímetro para cima. Voltou para casa exausto, mas orgulhoso, dizendo à família que tinha ajudado o arroz a crescer. No dia seguinte, quando seu filho correu ao campo, todos os brotos estavam murchos e mortos. Nós somos o agricultor de Sung todos os dias. Puxamos os brotos das nossas amizades, exigindo provas de lealdade constantes. Puxamos os brotos das nossas carreiras, querendo o topo da montanha sem ter caminhado pela base. E, mais perigosamente, puxamos os brotos dos nossos filhos. Olhe para a criação de uma criança hoje. Nós a cercamos de estímulos, de aulas, de expectativas. Não suportamos ver o tédio no rosto de um filho. Mas o tédio é o solo onde a imaginação cria raízes. Quando interferimos demais, quando tentamos otimizar o crescimento do outro, nós matamos a sua vitalidade espontânea. Nós trocamos um ser vivo por um projeto de performance. O I Ching apresenta o hexagrama Ha-Su, que significa a espera. Mas não é uma espera passiva, de braços cruzados. É a espera do caçador, do agricultor, do médico. É a espera que confia no tempo das coisas. É a sabedoria de saber que a chuva virá quando as nuvens estiverem densas o suficiente, e não 1 minuto antes porque você está com pressa. No taoísmo, entende-se que há um ritmo para a maturação. O vinho não se torna nobre se você acelerar a fermentação. Ele precisa da escuridão, do repouso, da temperatura constante. Ele precisa que você não o incomode. Aplique isso ao seu próprio corpo e à sua saúde. Quando ficamos doentes, nossa primeira reação é buscar a pílula que apague o sintoma em 20 minutos. Não queremos ouvir o que o corpo tem a dizer. Não aceitamos a pausa necessária para a cura. A doença, muitas vezes, é o corpo forçando o Wu Wei, que não fomos capazes de escolher voluntariamente. É o sistema exigindo que o sedimento da nossa correria se assente para que a clareza retorne. Se você luta contra o tempo de recuperação, você apenas prolonga a fragilidade. A verdadeira maestria na vida não está em fazer as coisas acontecerem, mas em permitir que elas aconteçam. É a diferença entre tentar empurrar um rio e aprender a nadar com a correnteza. Quando você para de intervir por medo, você descobre que a vida tem uma inteligência própria, muito superior aos seus planos milimétricos. As situações se resolvem por uma espécie de osmose natural quando paramos de agitá-las com a nossa ansiedade. O que é seu chegará a você no momento em que você tiver o vazio necessário para recebê-lo. A espera não é um intervalo entre a vida. A espera é a própria vida em seu estado de mais profunda confiança. Nós temos o hábito de acreditar que o mundo é algo que acontece lá fora, uma sucessão de eventos aleatórios que batem à nossa porta como estranhos. Mas a sabedoria do mestre Han Shan nos ensina que o que chamamos de realidade é muitas vezes apenas a refração da nossa própria luz interna, ou
da nossa própria escuridão. Existe um tipo de visão que os antigos chamavam de Ming, que não é o ato de enxergar objetos, mas o ato de enxergar a clareza. É a percepção de que, ao tentarmos evitar algo com toda a nossa força, nós criamos um anzol invisível na nossa própria alma. E o que o anzol faz? Ele procura desesperadamente por um peixe. Imagine um homem que carrega um medo profundo da escassez. Ele cresceu vendo as dificuldades dos pais, sentindo o peso da incerteza sobre a mesa da cozinha. Hoje, ele é bem-sucedido, mas o seu medo não descansou. Ele evita a pobreza com uma obsessão que beira o delírio. Ele checa seus investimentos 10 vezes ao dia. Ele se recusa a gastar com o que lhe dá prazer, sempre antecipando o desastre que está por vir. O que acontece na vida desse homem? Ele vive na pobreza emocional, mesmo cercado de ouro. Ele atrai situações onde o dinheiro é uma fonte de angústia e não de liberdade. O seu medo da perda é o anzol que fisga a escassez em cada oportunidade. Ele está preso à penumbra de uma carência que ele mesmo cultiva ao tentar evitá-la. O segredo aqui não é pensar positivo. Essa é uma armadilha moderna que apenas cria mais tensão. O segredo é a dissolução da dualidade. Quando você para de rotular a escassez como o seu maior inimigo, ela perde o poder de ser um ímã. É como olhar para uma sombra projetada na parede. Se você lutar contra a sombra com os punhos, você se cansará e a sombra continuará lá, rindo do seu esforço. Mas, se você simplesmente acender a lanterna da consciência, a sombra não é derrotada. Ela apenas deixa de existir. Ela se dissolve porque nunca teve substância própria. Aplique isso nas suas amizades e nos seus círculos sociais. Todos nós conhecemos alguém, ou talvez sejamos essa pessoa, que teme desesperadamente a rejeição. Essa pessoa tenta evitar o conflito a qualquer custo. Ela concorda com todos, silencia suas próprias opiniões e se molda para caber no desejo do outro. E qual é o resultado inevitável? Ela acaba sendo rejeitada, não pelo que ela é, mas pela falta de presença que ela emana. As pessoas sentem a sua falta de lastro, a sua ausência de um centro firme. Ao tentar evitar o abandono, ela se abandona primeiro. A clareza de Ming nos convida a simplesmente ser. Sem o anzol da necessidade de aprovação, você se torna uma presença íntegra. E a integridade, por uma lei de ressonância natural, atrai aqueles que também buscam o que é real. Há uma força silenciosa que os taoístas chamam de Te. Frequentemente traduzida como virtude, ela está longe de ser uma moralidade de regras e proibições. O Te é a eficácia intrínseca de um ser que encontrou o seu centro. É a força da água que corta a montanha, não por querer lutar contra a pedra, mas por ser fiel à sua própria natureza de fluir para baixo. Quando você habita o seu Te, o mundo para de puxá-lo. Você não precisa mais evitar o que é desagradável, porque o que é desagradável não encontra mais um lugar em você para se apoiar. Muitas vezes, nossa vida parece um turbilhão de demandas e pressões. Sentimos que estamos sendo arrastados por uma correnteza de expectativas alheias, do chefe, da família, da sociedade. Tentamos evitar a desaprovação como quem tenta segurar as paredes de uma casa que desaba. Mas a sabedoria de Confúcio nos lembra que o homem superior é como a estrela polar. Ela permanece fixa em seu lugar, enquanto todas as outras estrelas giram ao seu redor. Isso não é arrogância, é estabilidade. É ter um peso interno, um sedimento de caráter que não é abalado pela opinião passageira. Pense no domínio da sua vida criativa ou do seu trabalho. Quando você faz algo apenas para evitar o fracasso, o seu trabalho nasce morto. Ele nasce com o cheiro do medo. Mas quando você age a partir da sua virtude interna, sem olhar para o lado, sem tentar evitar a crítica, o seu trabalho ganha uma vida própria. Ele se torna magnético.
A ironia suprema é que o sucesso mais estrondoso geralmente chega para aqueles que pararam de tentar evitá-lo ou persegui-lo e decidiram apenas realizar a sua obra com integridade. O mestre marceneiro não esculpe para evitar a feiura. Ele esculpe para liberar a beleza que já está na madeira. O processo de encontrar essa virtude é um processo de decantação. Imagine um copo de água lamacenta. Se você agitar a água para tentar limpá-la, você apenas a tornará mais turva. O esforço para evitar a sujeira é o que a mantém misturada. Mas se você deixar o copo em repouso, se você permitir que o tempo faça o seu trabalho, o sedimento pesado desce para o fundo por conta própria. A água torna-se translúcida, não porque você lutou contra a lama, mas porque você permitiu que ela se assentasse. Na sua vida cotidiana, isso significa aceitar os seus momentos de confusão e de medo sem tentar resolvê-los imediatamente com a mente analítica. Deixe a lama assentar. Não tente evitar a dúvida. Deixe que ela exista até que perca o peso. Quando você para de agitar a sua própria alma com o medo de estar errado, a direção correta surge com a clareza de uma manhã de aurora. Você passa a agir não para evitar um desastre, mas para expressar a sua própria luz. E nesse estado, o que você antes tentava evitar, simplesmente não encontra mais ressonância na sua nova frequência. Você não venceu o mundo. Você apenas parou de oferecer a ele os ganchos onde ele costumava se pendurar. Nós chegamos agora ao ponto de maior densidade nesta nossa caminhada, onde o ato de evitar se torna não apenas inútil, mas impossível. Falo do tempo. Falo das marcas que a vida desenha em nosso rosto, como rios que esculpem um mapa de argila. Falo da perda. Vivemos em uma cultura que tenta, a todo custo, esconder a decadência. Pintamos as paredes, esticamos a pele, evitamos olhar para o fim como se o silêncio pudesse adiar o relógio. Mas a sabedoria de Wang Yangmin nos lembra que o coração humano é um espelho. Ele não escolhe o que reflete. Ele apenas permite que a imagem apareça e desapareça, sem que o espelho mude sua natureza. O medo de envelhecer, ou o medo de perder quem amamos, é o maior exemplo da lei da atração reversa. Quanto mais você evita a ideia da impermanência, mais assustador se torna cada fio de cabelo branco, cada aniversário, cada despedida. Você vive em uma penumbra de ansiedade antecipada, morrendo um pouco todos os dias por medo de morrer uma vez só. Mas há uma transfiguração que acontece quando paramos de lutar contra a correnteza dos anos. Quando você aceita que a flor só é bela porque suas pétalas vão cair, você para de segurar o tempo e começa a habitá-lo. Pense no processo de envelhecimento de um carvalho. Ele não tenta manter a flexibilidade de um arbusto jovem. Ele aceita a sua rigidez, ele aprofunda suas raízes, ele permite que o líquen e o musgo contem a sua história. Ele não evita a tempestade, ele se torna o suporte para ela. Na nossa vida, isso se aplica ao modo como lidamos com as perdas. Quando tentamos evitar o luto, reprimindo o choro ou ocupando a mente com distrações barulhentas, a dor não vai embora. Ela apenas se torna um sedimento amargo no fundo da alma, intoxicando o nosso presente. A cura não vem de evitar a dor, mas de permitir que ela nos atravesse até que não haja mais nada para queimar. O mestre taoísta vê a si mesmo como o eixo da porta. A porta se abre e se fecha 1000 vezes por dia. Ela range, ela bate, ela recebe o vento e o sol. Mas o eixo permanece ali, imóvel e central. Ele não evita o movimento da porta, ele é o que permite que o movimento exista. Quando você encontra esse eixo interno, você descobre que o que você tentava evitar, o caos, a mudança, o fim, são apenas as faces da mesma moeda da vida. Ao integrar a sombra, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o espaço onde a luz e a treva dançam em equilíbrio. É a dissolução final da luta. O que sobra não é resignação,
mas uma presença que nada pode abalar, porque nada ela tenta repelir. Agora, peço que você não tente entender nada do que eu disse. Esqueça as palavras. Deixe que elas repousem como folhas que caíram em um lago e agora descem lentamente para o fundo. Olhe para o raio de sol que atravessa a sua janela neste momento. Observe as pequenas partículas de poeira que dançam no ar, visíveis apenas sob esse brilho sutil. Perceba o movimento delas. A poeira não faz força para subir. Ela não teme a queda. Ela não tenta evitar o encontro com o chão ou com a superfície da mesa. Ela apenas está, flutuando em um estado de entrega absoluta ao ar que a carrega. Sinta o peso das suas mãos sobre as pernas. Sinta a temperatura do ar entrando pelas suas narinas. Um pouco mais frio na entrada, um pouco mais quente na saída. O mundo lá fora continuará o seu ritmo frenético. Os prazos continuarão existindo, as pessoas continuarão exigindo, e os seus medos, talvez, ainda batam a porta por algum tempo. Mas, por este instante, você não precisa ser o porteiro. Você não precisa decidir o que entra e o que sai. Você é o edifício inteiro, sólido, vasto, capaz de acolher tanto o hóspede barulhento quanto o silêncio da noite. Sinta essa rendição crescendo dentro de você. Não é uma rendição de derrota, mas uma rendição de fertilidade, como a terra que se abre para receber a semente e a chuva, sem perguntar qual é qual. Fique nesse silêncio por um minuto. Não há nada para consertar. Não há nada para evitar. Você já chegou. Você sempre esteve aqui.